Hoje é o dia em que finalmente vou falar do grande sucesso da Netflix, que tem estado na boca do povo, que foi um sucesso avassalador desde o dia que foi lançado. Sim, eu vou falar de Isekai Oji-san. Por que falar desse anime? Por quê? Minha relação com o Isekai é, digamos, ambivalente. Por um lado, eu acredito de verdade que existe um potencial quase sem limite para o que esse tipo de história pode apresentar e trabalhar. Por outro, ele carrega quase todos os problemas que eu tenho atualmente com relação à animação japonesa hoje em dia, sendo esses os motivos que fazem esse tipo de história não me ser interessante hoje. A ideia de um personagem ser mandado a outro mundo, com cultura, sociedade e elementos diferentes, possibilita uma gama de histórias bem grande, porém, na maioria das vezes, é seu velho isekai genérico de sempre. Eu explico melhor sobre isso nesse vídeo, os meus pontos e problemas que eu tenho com relação a esse tipo de história. Isekai Oji-san é sem dúvida um anime diferente que tira muito proveito dessa premissa diferente. Porém, não depende somente dela. Um anime com uma chance perfeita de contar uma boa história, mas que por questões no mínimo estranhas, ele está paralisado, não cancelado, não acabado, pausado, como nós vamos ver mais tarde. Foi com um certo sentimento de desconfiança que comecei a assistir esse anime, uma história que me pegou de jeito já na sinopse, que é bem diferente. Porém, um gigantesco sinal amarelo acendeu na minha mente, materializado numa logo vermelha conhecida como Netflix. Olha, eu não vou aqui dizer que ela só produz animes ruins, mas é conhecido que ela é no mínimo seletiva com relação ao que vai ter dinheiro para ser produzido e o que vai ter CG de PlayStation 1. Pior, lançar um anime mega hypado num cronograma esquisito, matando toda a expectativa que o público poderia ter. Olha aqui, se fizer isso com o meu Steel Ball Run, eu não vou te perdoar. Foda-se, 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 foda-se. Com tudo isso em mente, eu comecei a assistir Isekai Oji-san esperando tudo, e quando ele saiu, eu fiquei surpreso. Para vocês terem uma noção, quando eu vi ele num domingo qualquer de chuva, eu simplesmente maratonei ele até acabar, até terminar os episódios que lançou. A história me divertiu como não me divertia há muito tempo, que apesar de ser simples e direta, é muito divertida e, ouso dizer, bem escrita do ponto de vista narrativo, talvez. Devo admitir que os traços mais pesados me causaram estranhamento no início, porém, com o tempo eu percebi que esse é meio que um charme diferente que essa animação tem em específico. Mas, afinal, sobre o que é Isekai Oji-san? Bom, nossa história começa quando, no ano de 2017, Takafumi vai até o hospital encontrar seu tio que estava há 17 anos em coma após sofrer um acidente. E caramba, quanto dinheiro será que custou para manter esse cara no hospital? Bom, vamos ver aqui, segundo meus cálculos, pai tal, sobe 3, desce 12, dinheiro pra caralho. Enfim, o tio de Takafumi acorda dizendo ser um grande herói de um mundo paralelo. O Takafumi pensa, bom, ok, o tio tá pro toque-toque das ideias. Até que o tio de Takafumi demonstra que de fato tinha poderes incríveis e magias absurdas. E o que eles fazem? Exatamente, abrem um canal no YouTube pra levantar uma grana. Eu já disse que esse anime é genial, ele é incrível, incrível apenas. Essa premissa é algo inacreditável, mas que funciona de maneira magistral. Um detalhe que tornou esse anime um meme é que o Oji-san é um fã hardcore de Sega, que hoje em dia não é uma empresa das melhores. E várias piadas relacionadas a coisas que ele gostava na época são muito boas. Na verdade, todo esse contexto do Oji-san se sentir deslocado no mundo moderno é todo bem interessante. Tanto ele como Takafumi, que sendo um bom e velho otaku viciado em Isekai, fica deslumbrado com os poderes e habilidades do tio, que são bem OP, e que também geram momentos hilários com o outro núcleo da história, aonde vemos, através de memórias do Oji-san, tudo que ele passou no mundo paralelo e que ele projeta com o seu poder.
é quase como um episódio de anime dentro de outro episódio de anime. Pô, isso é Inception agora? É um anime dentro de outro anime? Que loucura! E toda essa parte em que vemos Oji-san na época que ele ainda era um aventureiro é muito boa, pois dá toda uma outra dinâmica para uma narrativa que a gente já conhece. Cara, a parte em que ele quase morre e é vendido como um escravo por ser confundido com um monstro é impagável, velho. Oji-san, não fica triste não, rapaz. A minha avó já dizia, é melhor ser feio do que ser genérico. Ou era o contrário. Bom, de qualquer modo, vai ficar tranquilo, cara. Vai ficar tudo bem, cara. Você vai superar essa. E ele supera mesmo, pois ele encontra uma elfa que, após ser salva pelo protagonista, numa cena que faz questão de nos lembrar que nós ainda estamos vendo o Isekai, passa a segui-lo para todo lugar, agindo como uma tsundere, que gera, na minha opinião, uma das melhores piadas do anime inteiro. Vamos pro contexto. O sobrinho do Oji-san estranha o fato de seu tio nunca ter notado que a elfa se amarrava nele, e a justificativa que o anime dá pra isso é um motivo da comédia dessa história ser perfeita. O motivo pelo qual o Oji-san não consegue entender as verdadeiras intenções da elfa tsundere é que ele foi transportado no ano de 2000 e a cultura de tsundere só começou a ser difundida no ano de 2004. Cara, isso é um bagulho, cara, que... eu me divirto só de pensar, cara, nessa piada. Que, assim, é uma piada que não só constrói o personagem, como faz uma referência muito, muito boa. Assim como as piadas envolvendo o Oji-san ser fã da SEGA, que funcionam muito bem, mesmo que você não conheça tanto do mundo de jogos assim. Essa timeline no passado é, sem sombra de dúvida, a melhor parte do anime inteiro. Porque se só fosse a história do Oji-san em anime, seria um outro Isekaizão qualquer. Mas como estamos vendo outros personagens reagindo a toda aquela situação, deixa tudo muito mais interessante. Destaque aqui para Amabel, que é uma outra personagem que vai aparecer nessa timeline do passado, que é uma dama de gelo que guarda uma espada mágica que o Oji-san precisa para derrotar o dragão de fogo que ameaçava a vila onde ele estava. E o que o nosso protagonista faz? Ignora a garota e mata o dragão de fogo com fogo. Bom, se Fire Force pode, então eu acho que é plausível. E a Mabel vai até o Oji-san perguntando o que ela vai fazer agora que não precisa mais cuidar da espada. Ela tá relutante em sair de casa e descobrir o mundo. Nosso protagonista, cheio de coragem, chega pra ela e diz: quer ficar em casa? Fica, ué. E ela então vira uma hikikomori e fica enfiada dentro de casa. Ou ficaria se o pessoal da vila não tivesse chutado ela de lá pra ela arrumar um trabalho e se sustentar. Eu já disse que esse anime é genial? Eu acho que eu já falei, né? Eu acho que eu já falei isso já. Mas não só é de React que esse anime vive, pois no mundo real temos outra personagem muito importante para essa história. Fujimiya, que é uma ladra, porque roubou meu coração. Ela é uma amiga de infância do Takafumi, que tem um crush nele e que não gosta do Oji-san e do fato deles estarem morando juntos, já que o Oji-san atrapalha suas investidas ali no Takafumi. Porém, o garoto não dá bola pra ela. O Oji-san percebe e tenta conversar com a garota. Ela se recusa, então o que ele faz? Usa seus poderes incríveis e inacreditáveis para se transformar numa mulher, fingir que é sua esposa e tia do Takafumi. Lutar contra Deus? Nada, eu vou virar aqui uma elfa gasosa e bater um papo calcinha com a crush do meu sobrinho. É o protagonista do século, senhoras e senhores. Mas você me pergunta, como o Takafumi pode não perceber que a mina tá querendo ele? Ah, meu amigo. Lembra daquela magia de React que eu falei antes? Bom, dessa vez ela é usada no próprio sobrinho, para vermos o passado dele com a Fujimiya. Nas memórias, ele aparece sendo atormentado por um garoto com uma cara no mínimo mal diagramada, se você quiser essa minha opinião assim particular. E esse garoto, essa sementinha do mal, é a Fujimiya. Rapaz, o tempo realmente fez milagres com essa mulher. Toda essa dinâmica muda a forma inteira como a história é vista, já que estamos meio que vendo a história sendo contada de trás para frente. Junte todos esses detalhes com a produção competente, o que é de certo modo impressionante, dado o fato de que esse estúdio trabalhou com pouca coisa antes, e você tem um anime que é uma ótima diversão, mas que todavia teve o seu fim decretado antes do tempo. Mas Nash, como assim antes do tempo? Para descobrir mais sobre isso, dá um like no vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, aí, tamo junto!
voltando a Isekai Oji-san, vocês perceberam que não lançou mais EP, né? No episódio 7 não lançou mais EP. Aí você pode me dizer, mas daqui a pouco lança. Vai ser daqui a o quê? Uma semana? 2? Um pouco mais. Muito mais, pra ser sincero, pra dizer a verdade. E não é a primeira vez que isso acontece, tendo visto que o episódio 5 desse mesmo anime já tinha sofrido com atraso. Porém, o caso do episódio 8 é pior. Uma vez que o estúdio responsável pelo anime, o Atelier Pondark, eu acho que é esse o nome, foi afetado com um surto de Covid, que de fato estava afetando o Japão naquele momento. Porém, existem rumores de que as coisas não foram exatamente assim. Um animador chamado Ipei Ishii, responsável pela direção do episódio 10, teria dito ao site Maijitsu que, devido ao fato de que o estúdio não havia lhe dado tempo e equipe suficiente para animar o episódio, ele se demitiu. Lembrando que Ipei também se envolveu numa outra treta envolvendo um outro anime também na Netflix, esse produzido pelo Estúdio Mapa. Dessa vez reclamando que o serviço de streaming teria oferecido a ele um valor muito melhor que o usual para trabalhar nesse anime. O atraso é uma hipótese possível por duas razões. Primeiro, porque o estúdio tem pouca experiência produzindo animes. Acho que ele produziu só anime For Coma antes de fazer Isekai Oji-san, o que torna possível o estúdio se atrapalhar com o cronograma da produção dos episódios, já que são naturalmente muito rígidos e curtos. Segundo, porque não é a primeira vez que a Netflix tem uma certa displicência com o que produz em anime, principalmente com obras que não são exatamente o carro-chefe do serviço de streaming no momento. Tá bom. Porém, de novo, é apenas uma hipótese. Independente de qualquer coisa, esses atrasos e problemas muito provavelmente vão acabar com o sucesso que o anime poderia ter, uma vez que, com o episódio só sendo lançado daqui a 2 meses, acaba com todas as chances dele ganhar popularidade, o que é uma pena. O modelo como a Netflix lança seus animes, nesse formato de lançar todos os episódios de uma vez, aliados a problemas já existentes na indústria, tornam um problema para quase todos os animes que lançam na plataforma hoje em dia. Veremos o final de Oji-san? Sim, porém o que poderia ser um grande sucesso vai ser só mais uma história no meio de um monte de trolha que a plataforma produz atualmente, o que é uma pena. Obrigado a você que está assistindo esse episódio de manhã, de tarde à noite. Lembrando que lançamos vídeos novos toda segunda-feira e episódios novos de podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio, Spotify, Anchor e outros. Também lançamos episódios em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.